O que vocês irão ouvir agora é um relato fiel e verdadeiro da vida de uma irmã que foi freira e, na sua ansiedade de servir a Deus, prestou culto às imagens e, não satisfazendo a ansiedade de sua alma, foi para o espiritismo, chegando até a magia negra. Sabemos que a senhora usou vários nomes. Qual é o seu verdadeiro nome? Meu nome é Dalva de Oliveira Morgado. Irmã, como foi a sua ida para o convento? Aos 8 anos de idade, eu comecei a estudar numa escola de freira e ali eu ficava admirada em ver as freiras usarem roupa diferente das outras mulheres. E procurei saber delas por que elas eram diferentes. E ela explicou para mim que ela era a esposa de Jesus, por isto que ela era separada. E a partir daquele momento eu comecei a sonhar. Eu queria também ser esposa de Jesus. E ali eu comecei a insistir com a minha mãe para me levar para o convento. Mas minha mãe não queria deixar porque eu era a primeira filha dela. E ela tinha muito cuidado e dizia que não, porque eu não poderia mais chegar perto dela, iria ter que viajar e ir para longe. Porém eu insisti muito. E ela me levou para um convento através do arcebispo de Alagoas. Lá no convento, eu comecei a estudar e preparar-me para ser freira. E com 14 anos de idade, eu vesti o hábito de noviça. Até então, eu era uma garota muito feliz. Eu estava estudando e preparando-me com muita ansiedade para ser esposa de Jesus Cristo. Muito bem. Irmã Dalva, e como noviça, a senhora alcançou seu objetivo para ser feliz? Até então, eu me julgava uma moça feliz ali. Estava aprendendo para ser esposa de Jesus. Eu queria encontrar o meu esposo. Ali no convento nós lemos muitas literaturas, muitas biografias de santos. Aprendemos a história de todos os santos da Igreja Católica. Porém, nada sabia do meu esposo. E eu achava que depois que eu vestisse o hábito de noviça, eu iria aprender mais dele. Porém, foi ao contrário. A minha vida começou a viver num clima de terror ali dentro, pois as imagens dos chamados santos começaram a falar comigo. Uma tarde, eu estava sentada na Gruta de Lourdes, sentada numa pedra, lendo um livro, e de repente eu ouvi alguém chamando e dizia: Dalva, vem cá, olha para mim. E eu procurei por todos os lados pensando que fosse uma amiga, porém não encontrei ninguém. E mais uma vez ouvi chamar, e quando eu me virei, estava a Nossa Senhora de Lourdes com as mãos estendidas, os olhos piscando, e dizia: Dalva, vem cá, vem para mim. E eu saí gritando que não queria mais ir para aquele lugar e que eu não queria ela. E fui aos pés da superiora, expliquei para ela, porém ela achou e falou para mim que eu estava com um problema de ilusão de ótica, que aquilo na realidade não tinha acontecido. E se acontecesse, eu devia ter ido para saber dela o que ela queria, porque era comum os santos falar com as pessoas. Porém, eu tinha muito medo. Irmã Dalva, lá no convento, vocês liam a Bíblia? Não, não podíamos ler a Bíblia e nem tampouco pegar na Bíblia, porque a superiora nos ensinou desde que entrei para o convento que a Bíblia era sagrada e só o padre podia pegar e ler. Porém, eu era muito curiosa, eu queria saber o que estava na Bíblia. E por que a gente nunca entendia, apesar de estudarmos o latim, mas estudávamos apenas a missa em latim. Mas quando ele dava a pregação, não entendíamos nada, não sabíamos nada. Uma vez eu conversando com o padre, o capelão lá do convento, ele falou para mim que, aleluia, porque na sexta-feira da Paixão, aquela missa muito comprida, começava das 9 até 1h da madrugada, e ele dizia que estava procurando aleluia. E eu queria saber o que era aleluia. E ele explicou para mim que aleluia era uma gota do sangue de Jesus que estava dentro da Bíblia e que mudava de lugar, passava de uma folha para outra. E ele tinha que ler
todo até chegar onde estava esta gota deste sangue e ali seria achada, aleluia. E se não encontrasse essa gota de sangue, o mundo acabaria. Por isso que nós ficávamos naquele medo e a gente torcia e rezava muito para que a aleluia fosse achada logo com medo do mundo acabar. E um dia eu fui designada para limpar a capela. Porém, naquele dia, eu achei ali a minha oportunidade. E peguei a Bíblia que estava no altar e sentei no chão e pus a Bíblia no meu colo e comecei a folhear. Eu queria ver a gota do sangue de Jesus na Bíblia. E depois de folhear a Bíblia várias horas, nada encontrando, a superiora foi à minha procura e encontrou-me com a Bíblia nas mãos. E ela gritou comigo e falou que eu não podia pegar na Bíblia e que eu estava em pecado. E imediatamente chamou o padre, telefonando para que ele viesse me confessar, porque eu peguei na Bíblia. Então eu me confessei e ele passou uma penitência para mim de rezar 50 Ave Maria, 50 Pai Nosso, 50 Credo, ato de confissão, isso durante 30 dias. E ainda peguei 33 dias de castigo. Não podia nem almoçar e nem jantar, só tomava o café da manhã. Esta foi a minha penitência, por simplesmente pegar na Bíblia, procurando alguma coisa que fosse do meu esposo, porque isto era o que eu queria, era ser esposa de Jesus. Ocorreu também um fato muito estranho ali no convento. Eu, junto com minhas colegas e as alunas do orfanato, resolvemos brincar de esconde-esconde. E eu tomei a iniciativa de me esconder embaixo do altar, pois eu sabia que ali ia ser difícil as meninas me encontrarem. Porém, quando eu entrei embaixo do altar, encontrei ali um homem deitado. Ele estava seminu e então, no seu corpo havia muitas marcas de batom e sujo. E eu fiquei com medo e ele abriu os braços e tentou me segurar. Aquele homem não era outro, mas o que chamam de muito conhecido como Senhor Morto. É o Senhor que fica na Igreja Católica na Sexta-feira da Paixão para que as pessoas vá beijar. E as marcas de batom ficam no seu corpo e torna-se muito, muito feio. E eu me assustei bastante com aquilo e saí gritando. As freiras me seguraram e aquilo foi tornando cada vez pior. O tempo passou e chegou o dia em que eu iria fazer os votos perpétuos. Então, naquela noite, nós tínhamos que ficar em meditação até as 10 horas da noite no convento, rezando o ofício de Nossa Senhora, meditando do que seria a nossa vida dali para frente. Porém, de repente, eu comecei a ouvir alguém me chamar. E eu comecei a tremer de medo, fiquei arrepiada. Eu sentia que o meu cabelo estava em pé. E eu procurei pensando que fosse alguma colega, porém não era. E assim na porta da entrada da capela, bem no alto, tinha uma cruz muito grande. Naquela cruz estava presa um Cristo do tamanho natural de um homem. E quando eu olhei para aquele Cristo, ele que fica sempre com o rosto pendido para um lado, ele estava com a cabeça firme, com a cabeça em pé. Os seus olhos piscavam insistentemente. Suas mãos presas na cruz mexiam os dedos no gesto de chamar. E dizia: Dalva, vem cá, olha para mim, vem cá. E eu comecei a gritar, a dizer que eu não queria ele, que eu não queria ir para ele. E eu gritando desta forma, aquelas pinturas do rosto dele tornou-se real. Aquela marca de sangue no peito dele também começou a jorrar e caía pelo chão. E as freiras que vieram me socorrer passavam por baixo daquela porta e sujavam-se no sangue que escorria pelo chão. E eu saía correndo porque eu dizia: não me toque, as suas mãos estão sujas de sangue. E elas fizeram um cerco, me seguraram e esfregavam meu rosto no chão e dizia: veja que aqui não tem sangue. Porém era real. Eu via aquele sangue. Eu passei uma noite muito apavorada e eu chorava muito. De manhã, a superiora chegou para mim e falou: Dalva, você não pode fazer os votos e você não vai vestir o hábito de freira. Você vai para sua casa, vai passar um ano fora. Se você melhorar,
você pode voltar a ter mais uma oportunidade de fazer os votos. Irmã Dalva, e depois que a senhora saiu do convento, o que aconteceu? Foi o seguinte, a superiora aconselhou minha tia levar-me em um psiquiatra, porque segundo ela eu tinha problemas psíquicos. Minha tia me levou a uma psicóloga e a um psiquiatra. Fiz um tratamento de 3 meses. A cabo de 3 meses, a psicóloga chamou a minha tia e falou para ela terminar com o tratamento, pois eu era uma moça normal, não tinha problema nenhum. E não adiantava continuar com esse trabalho. Então, eu saí daquela psicóloga e do psiquiatra também, porque ela falou que o que eu podia ter seria alguma coisa de ordem espiritual, e isto já não pertencia mais para ela. Porém, lá no nosso apartamento já estava ocorrendo outros fatos também extraordinários, fenômenos que não sabíamos como explicar, pois de repente alguém jogava pedrinhas, alfinetes, pregos e agulhas em cima de mim, por onde quer que eu passasse. E este fato ocorria até mesmo quando eu estava tomando banho. Era impossível que fosse alguém que jogasse essas pedras, pois nosso apartamento fica na Avenida São João, em cima do edifício do MAP, no 20º andar. Era impossível ser uma pessoa. E a nossa empregada começou a falar que eram os guias, os espíritos que estavam jogando aquelas pedras, aqueles alfinetes, porque eu era médium de berço e que eu precisava ir num centro espírita para desenvolver e também para expulsar aquilo ali. E que se eu não fosse, ela iria pedir as contas, iria sair, não tinha mais condições para ela ficar ali também. E tomamos a decisão que eu iria para o centro espírita mesmo, porque já havia crescido muito. A gente já não podia mais almoçar e nem jantar, pois aqueles fatos ocorriam, jogavam aquelas pedras, aquelas coisas por cima até mesmo dos alimentos. E aquela senhora me levou em um centro espírita de mesa branca de Allan Kardec, na Estrada dos Remédios. Lá, o chefe do centro, que é o que chama um mentor espiritual, ele fez uma série de passes, segundo ele, expulsando e fazendo uma limpeza em mim, tirando aqueles espíritos que estavam fazendo essas coisas lá no apartamento. E ele explicou para nós que esses espíritos eram espíritos de pessoas que haviam falecido, porém não tinham tomado conhecimento de que estavam mortos e achavam-se dono do apartamento. E quem chegasse ali, ele fazia essas coisas para assustar. E quem tinha mediunidade percebia e via. Era o que ocorria comigo. Eu era também deficiente física. Eu tinha osteomielite, ou seja, câncer no meu joelho esquerdo. Minha perna era um pouco mais fina e mais curta que a outra. E quando ele viu isto na minha perna, ele falou que eu era assim porque na reencarnação passada, em uma discussão com uma jovem, eu havia cortado a perna desta jovem. E nesta encarnação, eu teria que pagar o sofrimento que ela passou. E eu custei, mas comecei a acreditar naquele homem, porque realmente o médico já havia falado que ia chegar numa época em que eu iria cortar a minha perna, porque o câncer, o câncer da osteomielite, ele destrói o osso da perna. É uma dor constante, eu fazia várias infiltrações, raspagens e tudo mais, e sempre a doença acelerada. E eu comecei a desenvolver ali no centro espírita. No centro espírita, nós encontramos os que chamam espíritos familiares. Em Jó, capítulo 7, versículo 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: os que descem à sepultura nunca tornará a subir. Então, o diabo, ele fica camuflado, escondendo a verdade para ludibriar as pessoas. Nós encontramos também em Isaías, no capítulo 8, versículo 19, o Senhor Deus nos advertindo também que não se deve consultar os espíritos familiares e os adivinhos que chireiam e murmuram entre os dentes.
Assim como Deus coloca um anjo ao redor daqueles que o amam e que o buscam, o diabo também coloca um demônio ao redor das pessoas também que o servem. E quando aquela pessoa vem a falecer, aquele demônio assume a personalidade daquela pessoa, passando-se por ela, e manifesta no centro espírita e diz para as pessoas que estão ali presentes: eu sou teu pai, eu sou a tua mãe, eu sou teu irmão, o teu vizinho, o teu amigo. As pessoas às vezes querem duvidar, porém ao escutar a voz é a mesma. E também aquele espírito diz: olha, eu gostava de usar uma roupa desta cor, eu usava este terno ou mesmo este vestido, e eu gostava de comer este tipo de comida, e eu deixei na gaveta um objeto assim, um bilhete escrito no bolso da camisa, está no guarda-roupa assim, e a pessoa vai procurar e lá encontra exatamente como o diabo falou, e passa a acreditar naquele demônio, porque tudo isto não passa de demônios. E ali no Espiritismo eu passei 4 anos. Dali eu saí porque eu já havia cauterizado o meu entendimento, meu coração já estava endurecido. O diabo já estava conseguindo me transformar numa serva dele. E eu procurei algo que fosse melhor. E fui para a Umbanda. Na Umbanda, eu comecei a ter experiências em incorporar e manifestar os chamados Exus, pombagiras, pretos velhos, caboclos e orixás. Orixá é o Iemanjá, a Oxum, Yansan, Xangô e tantos outros. Fazia muito trabalho nas encruzilhadas à meia-noite, trabalhos também de cemitério. Participava também de muitas festas, como eles chamam ali dentro, que é matança, beber sangue de animal, essas coisas todas. Ali na Umbanda, encontra-se esses espíritos que chireiam e murmuram entre os dentes. Quando o demônio manifesta, o chamado preto velho, o caboclo, ele curva-se todo, ele abaixa-se com o rosto quase entre as pernas, procurando sempre um cigarro, um cachimbo, ou mesmo um banco, e ele diz: louvado seja Jesus Cristo. E as pessoas que estão ali ao redor julga entender que o demônio falou: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É mentira de Satanás. A pessoa que está com seus ouvidos agravados, o entendimento cego, ela entende: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo, ele não pronuncia o nome de Jesus porque ele estremece, simplesmente em pensar no nome do Senhor Jesus. Mas eu também estava cega, eu também estava ludibriada, meu coração já havia virado uma pedra. E depois de passar quase 5 anos na Umbanda, chegou um dia em que o chefe do terreiro chegou para mim e falou: Dalva, aqui não dá mais para você ficar, porque aqui ou eu ou você já está sabendo mais do que eu, você já recebe mais entidades do que eu, os trabalhos mais pesados já é você que faz, então procura algo mais forte, sai daqui. Irmã Dalva, segundo essa expressão do chefe do terreiro, o que significa essa palavra mais forte, um lugar mais forte? É o seguinte, a Umbanda tem uma grande diferença do Candomblé. Na Umbanda eles os umbandistas julgam-se que eles fazem somente o bem, eles não fazem o mal, eles só procuram ajudar. E não tem essas matanças, não raspa a cabeça, não faz essas coisas. O diabo ali, ele é mais sutil, enganando as pessoas, com essa história de que os pretos velhos são os negros africanos, os caboclos são os índios que morrem, enganando assim as pessoas. Lembro-me bem quando eu estava na Umbanda uma vez, o preto velho manifestou e falou: quando o meu senhor batia em mim, ele me colocava em cima de uma pedra de gelo, até aquele gelo derreter. Eu estava ali sentado naquela pedra e ficava todo congelado. Hoje eu sei que o diabo estava mentindo, porque naquela época não havia geladeira. O homem ainda não havia inventado geladeira. Como aquele homem podia estar em cima de uma pedra de gelo? Mas
quando estamos ali, somos cegos, não observamos essas coisas, totalmente cegos. Então, eu fui para o candomblé. O candomblé é mais forte do que a Umbanda, porque lá eles têm os chamados segredos de camarinha, os fundamentos, como eles chamam. É uma religião, agora ela é religião. Ele veio da África para o Brasil e assumiu um poder muito grande aqui no Brasil, onde existem muitos adeptos, inclusive muitas autoridades, muitas pessoas aí de grande cultura, pertencendo ao candomblé, achando que está fazendo uma grande coisa. A diferença é essa, que o candomblé ele é mais forte. O diabo ali ele já está mais, assim, vamos dizer, aberto. Ele já se mostra mais com maior poder. Ele mostra a força que ele tem e o domínio que ele assume nas pessoas. Então, ali no candomblé, eu entrei de roncó para fazer cabeça. Irmã Dalva, uma pergunta. O que significa essa palavra roncó? Roncó é um quarto pequeno, sem janelas. Ele só tem uma porta de entrada. A pessoa fica ali recolhida durante 30 dias, quase nua. Usa apenas uma saia amarrada no alto dos seios, deitada em uma esteira que eles chamam na linguagem africana de sissa. E ali eles passam 30 dias tomando banho de abor. Abor é um banho de águas misturadas com ervas e sangue de animal. Esta água ela fica em um vaso grande, enterrado durante 30 dias, ali curtindo. Ali cria bichos, muitas larvas. E é com esta água que a pessoa que está recolhida toma banho 30 dias. Às vezes, quando despeja água no corpo, aquela água fedida, escorre até os bichinhos pelo corpo. E a pessoa também fica manifestada com um demônio que chama-se Herê. Herê é um espírito de criança, que se passa por criança, manifesta na pessoa. A pessoa fica ali, porque segundo os orixás, a criança tem mais facilidade para aprender. A pessoa entra de roncó para aprender a dançar, a cantar e a falar o dialeto africano. O candomblé que eu entrei era da nação de Angola, mas ali dentro a gente aprende o Jexá, o Queto e a Angola. Ali fiquei 30 dias, eles rasparam a minha cabeça totalmente. Fiquei 30 dias manifestada com este demônio. E o que ocorre, às vezes, quando toma aquele banho que os bichinhos ficam andando no corpo, o Herê, o demônio que está na pessoa, pega aqueles bichinhos e vai comendo. Com isso, nós vemos que o diabo é sujo. E tudo quanto está ao seu redor, e ele procura também levar a pessoa no mais baixo grau, levando a comer sujeira, a comer larvas. A pessoa fica ali dentro, a comida que vem são comidas que vêm sempre misturadas com sangue. São comidas, a gente não come o arroz, o feijão natural, é sempre aquelas folhas maceradas, é sempre coisas totalmente diferentes de um alimento normal de um ser humano. E depois de 30 dias que está passando por esta fase toda, que já aprendeu a dançar, já foi raspada a cabeça, então dá-se a matança de 21 animais. Aquele animal é tudo ele cortado em cima da pessoa, o sangue derramado no seu corpo e espargido em cima dos que eles chamam de sacudimento. São comidas que ficam ali expostas em tigelas e também pega-se com uma pedra que chama otá. Ali fica preso naquela pedra a vida da pessoa. Tudo que o pai de santo ou a mãe de santo quiser fazer com a pessoa, pega aquela pedra e chama pelo nome do orixá através daquela pessoa, porque a pessoa também recebe o nome do orixá, o nome que o próprio orixá vai dar no dia da saída dele, que chama saída do santo. Então ali ele pode fazer o que ele quiser com a pessoa, desde que é feito essa matança. Depois que é feita também curas, cortes no corpo da pessoa, que eles chamam de fechamento de corpo, que esses cortes são feitos com a navalha. No meu corpo ainda existem essas marcas, mas o Senhor, pela sua misericórdia, está fazendo desaparecer, mas ainda existem marcas, como o irmão mesmo pode ver,
tem marcas ainda nos meus braços que comprovam isto. São as curas feitas. Também eles cortam no alto da cabeça, onde vai ser derramado o sangue, que eles chamam de axé. E depois o orixá sai para dar o nome. Irmã Dalva, o que é orixá? Orixá é uma palavra africana que vem do jeje. Então orixá significa santo para ele. E em vez de chamar santo, chama orixá. Por isso que dá-se o nome de pai de santo, ou seja, pai de orixá. E a pessoa recebe o santo. A pessoa tem o santo de frente, tem o do lado esquerdo e o do lado esquerdo, do lado direito. Então o de frente, que é o pai ou a mãe. No meu caso, eu tinha o santo que eles chamavam Oxum Apará e o Logum Edé. Que esses orixás, a Oxum Apará, segundo eles diziam que era uma santa guerreira. Por isso que eu era muito agitada, muito bagunceira, muito briguenta. E também o Logum Edé. Logum Edé é um príncipe de Satanás. Fiquei sabendo isso depois que eu me encontrei com Jesus. Ele saiu. Então, ele saiu, foi ele que fez a festa, uma festa de 3 dias, dia e noite, tocando e a gente dançando, ali manifestada naqueles demônios. Primeiro sai o erê. O erê, ele sai todo pintado, com bolinhas brancas na cabeça, totalmente raspada. Depois sai a que chamam mãe de cabeça, que no caso seria o Oxum Apará. E depois sai o último, que era o pai, o Logum Edé. Todos eles vestidos tipicamente. Uma coisa muito incrível é que eles usam vestimentas africanas que falam muito com as roupas das imagens, né, dos santos chamados católicos, porque há uma assimilação muito grande da história desses orixás com as histórias dos santos católicos. Por isso que os africanos, o Brasil aceitou muito o sincronismo do africano aqui no Brasil devido à história desses orixás. Uma coisa muito incrível também, e doloroso de nós falarmos sobre isso, é sobre a padroeira do Brasil. Porque nós sabemos do candomblé que esta estátua é uma estátua africana. Ela veio junto com os negros, no navio negreiro, em um dos navios. E no candomblé existe um ritual que a imagem que é quebrada a cabeça, ela tem que ser jogada no rio. Ela não pode. E segundo o que nós aprendemos ali dentro, essa estátua seria a Oxum. É uma jovem escura e usa aquela vestimenta da que chamam Aparecida. É aquela mesma roupa e quando sai no candomblé, ela sai vestida daquele jeito. Por isso o nosso Brasil está numa miséria total, porque está servindo não a Deus. Então ali, depois que sai vestido tipicamente, no dia seguinte, no final de tudo, dá-se o que eles chamam de axé do santo, ou seja, despachar aquelas matanças todas. Já passou 7 dias. As vísceras dos animais são fervidas em azeite do dendê e colocadas no altar, ali no roncó, para depois levar para o quarto do santo. Aquelas coisas ali expostas ficam podres depois de 3 dias. Mas a mãe de santo, o pai de santo, manifesta a Iaô, porque quando a pessoa entra de roncó é para ser Iaô, ou seja, inicianda. A palavra Iaô significa inicianda, ou seja, aprendiz. Ela vai aprender para mais tarde ser mãe de santo de candomblé. Então, ali dentro, ela manifesta de novo no santo e a mãe de santo tira pedaços daquelas vísceras que já estão totalmente estragadas e dá para o santo comer. Então a pessoa come aquelas vísceras, metade quase daquelas vísceras estragadas. E eles ainda pegam a cabeça dos animais, cozinham misturada com farinha, até os ossos derreterem. Depois que derrete tudo aquilo, fica aquele pirão. Então ali o erê manifesta e senta ao redor daquela panela e come tudo aquilo, deixando apenas os ossos, que vai ficar junto com aquela pedrinha chamada otá. Porque ali está o que eles chamam de fundamentos. É o fundamento da Iaô.
Se o pai de santo quiser matar a Iaô, ele vai fazer bruxaria, ele vai fazer a feitiçaria, ou seja, a macumba, com aquela pedra e com aqueles ossos. Depois de 30 dias, eu me vi numa tarde, deitada em uma esteira assim na calçada, e alguém chamava por Dalva. E eu demorei bastante para descobrir que a Dalva era eu. E quando eu respondi, eu levei uma varada nas minhas costas, que ardeu e doeu bastante. E alguém me chamou mais uma vez, Dalva. E quando eu respondi, senhora, levei outra varada, e assim foram a terceira e a quarta e a quinta vez. E eu me levantei e perguntei, por que a senhora me bate? O meu nome é Dalva. Ela falou, não, você não é mais a Dalva. A partir de hoje a Dalva morreu, ela não existe mais. O seu nome agora é Itameuá. Este é o seu nome, ou seja, é a sua Digina. Digina, na linguagem Jexá, significa nome. E ela falou também para mim que eu não podia responder a ninguém por Dalva. Se alguém chamasse Dalva, eu não respondesse, porque se respondesse, o santo ia virar aonde eu estivesse. E para mim era difícil me lembrar, muitas das vezes, daquele nome. E quando alguém chamava por Dalva, alguém que não sabia que eu tinha recebido este nome de Itameuá, me chamava por Dalva, eu costumava responder. O santo realmente manifestava e me levava, às vezes, distâncias muito prolongadas até a mãe de santo, onde ela estava, e lá ele batia com a palmatória na minha mão até inchar, para que eu me lembrasse que o meu nome era Itameuá. Uma vez eu estava em um restaurante de luxo em Recife, num hotel 5 estrelas, pois naquela época eu era muito rica. Eu era uma das maiores fazendeiras do estado de Alagoas. Nós tínhamos uma grande pocilga, ou seja, uma criação de porcos muito grande, no município de Alagoas, chamado Arapiraca. E ali, naquele hotel, nós estávamos jantando. Era uma tarde, nós havíamos participado de uma exposição de animais. Os nossos animais tinham sido premiados com medalhas de ouro e nós estávamos ali comemorando. Então, de repente, alguém chamou Dalva para que eu olhasse, que iria bater uma fotografia. E quando eu me virei respondendo, o Herê manifestou em mim e começou a virar as mesas, começou a jogar macarrão, carne, doce em cima das pessoas. E no outro dia estava o meu nome estampado nas colunas sociais, como a maior fazendeira fez escândalo no hotel de luxo. O diabo, ele não estava tão somente satisfeito em me aprisionar. Eu já não tinha mais coração. Era uma pedra, eu não tinha sentimentos. Fazia anos que eu não sabia o que era derramar uma lágrima. Para que os irmãos tenham uma ideia, em uma discussão com meu esposo, lá na fazenda, eu estava nessa época tirando uma Iaô de Roncó. Então, E essa Iaô, o santo dela era Obaluaê. E segundo o que nós aprendíamos, e havia aprendido, Obaluaê era o dono dos porcos. E nessa briga que eu tive com meu marido, porque eu tinha separado para mim alguns porcos para matança de animais lá do candomblé e para vender também. Era a minha parte, era a minha cota. Eu não queria que ele pegasse ali. Então, nessa discussão, porque ele havia pego os animais e vendido sem me consultar. E eu falei com bastante ira. Eu disse, agora eu estou indo para o candomblé. Eu vou tirar uma Iaô de Obaluaê. E se realmente Obaluaê é o dono dos porcos, eu quero que ele tome conta desses porcos todos, de tudo quanto aqui tenha, e me dê conta. Eu quero que ele preste conta para mim de tudo. Eu falei isso e entrei no carro e fui para o candomblé. Uma semana depois, era de madrugada quando o nosso vigia bateu na minha porta e falou, Dona Dalva, tem 10 animais mortos. E ali era apenas o início. Rapidamente, em 21 dias, morreram todos os animais. Realmente, o diabo havia prestado conta
do que eu havia falado. Realmente ele mostrou que ele era o dono dos porcos. Só que eu fiquei na miséria. Tinha uma dívida grande no banco para pagar e não sabia como. E outra pessoa resgatou a fazenda. E tivemos que largar tudo e sair sem nada. O diabo, ele não tem amor a ninguém. Nem mesmo aqueles seus adeptos, nem mesmo aqueles que estão servindo a ele. Pois eu era uma serva de Satanás naquela época. Eu servia mesmo, eu fazia tudo quanto ele queria. Eu só comia o que o diabo determinava. Eu só vestia o que ele determinava. Cada dia da semana eu tinha que vestir uma roupa diferente na cor que ele escolhia. Eu não podia comer determinadas comidas e se eu comesse eu caía de cama doente, eu ficava enferma, ele batia em mim e eu vivia numa vida totalmente oprimida. E durante este tempo eu fiquei 7 anos aprendendo ali com a mãe de santo para ser mãe de santo de Candomblé. Depois desses anos, eu fui mais uma vez recolhida de Roncó, dessa feita para ser mãe de santo de Candomblé, aprender as cantorias do africano, as danças e os segredos de Camarinhas. Irmã Dalva, o que vem a ser segredos de Camarinha? Segredos de Camarinhas são o que eles chamam de fundamentos, ou seja, as palavras, as rezas que eles falam quando estão raspando a cabeça das pessoas, quando eles estão cortando os animais, os pedidos que eles fazem, aprender a jogar búzios, a ler a mão, a ler cartas e outras coisas. Também como fazer feitiços, como fazer bruxarias, cada tipo de bruxaria diferente, as rezas, essas coisas todas. Estes são os segredos de Camarinha. Como mãe de santo, eu abri terreiro em Arapiraca, no estado de Alagoas, foi o primeiro. O segundo foi em São Paulo, no Jardim São Paulo, lá em Guaianazes. O terceiro foi no Rio de Janeiro e outro em Londrina, no Paraná. Como mãe de santo, eu já estava totalmente dominada pelo Satanás. Meu coração era uma pedra, não tinha sentimentos, não tinha também paz e nem alegria. Era uma criatura muito vazia, porém não mostrava para ninguém. Eu mostrava uma satisfação que na realidade eu não tinha. Muitas das vezes no meu quarto, sozinha, eu chorava, porque havia dentro de mim um grande vazio. Alguma coisa não estava se dando bem comigo, porque faltava algo dentro de mim. E eu cada vez mais me aprofundava ali dentro. Vivia constantemente raspando cabeça de outras pessoas, ou seja, recolhendo iaô de Roncó e fazendo macumbas. Era convidada para ir em outros estados fazer bruxarias e feitiçarias. E não estando satisfeita, eu saí dali do Candomblé e achei por bem entrar na magia negra. Irmã Dalva, qual a diferença entre o Candomblé e a magia negra? A diferença é a seguinte: no Candomblé, o pai de santo e a mãe de santo recebe um poder dado pelo santo da pessoa, pelo orixá que a pessoa raspou a cabeça, não incorpora mais o orixá e passa a fazer todos os trabalhos de Candomblé, ou seja, raspar a cabeça, jogar búzios, essas coisas todas, e inclusive fazer macumba sem manifestação. Apenas ele manifesta em outras pessoas, mas o pai de santo não. Então ele faz tudo consciente. Contudo, a gente não conhece o orixá assim, mais de perto. A gente sente a sua influência, mas não conhece. Já na magia negra, não. Na magia negra, a participação já é mais forte. O demônio, ele já apresenta-se claramente. Ele já vem ele mesmo falar com a pessoa. Quando eu entrei na magia negra, o diabo, ele falava comigo. Toda meia-noite eu sentava na mesa, acendia uma vela e ele vinha, puxava outra cadeira e sentava-se em minha frente. E ali ele me ensinava feitiços, bruxarias. Muitos feitiços ele me ensinou e muitas bruxarias. Eu vivia fazendo tudo quanto ele me mandava. Uma vez
eu estava com 6 meses de grávida, na minha terceira gravidez. E eu fui fazer um trabalho de bruxaria no cemitério de Guaianazes à meia-noite. E eu tinha que pular o muro. E nesse trabalho eu teria que desenterrar um defunto de 3 dias, cortar a sua garganta e fazer o feitiço ali dentro e depois cobrir de novo. E quando eu pulei o muro, levando navalha, faca, levando as farofas, levando aquelas coisas todas que o diabo designava, eu caí de mau jeito e comecei a sentir dores e entrei em trabalho de parto ali. Mesmo assim, eu fui até a cova, onde durante o dia eu já havia marcado qual era, e consegui desenterrar o defunto e fazer tudo aquilo que o diabo havia mandado. Porém, 2 dias depois eu estava no hospital e perdi meu filho, que nasceu morto. E assim eu continuei. E eu fazia várias perguntas para o diabo. Ele apresentava-se para mim. Muita gente pensa o seguinte, que o diabo é feio, é preto, é torto, é aleijado, tem rabo, tem chifre. Porém, ele não é assim. Ele é um homem e, por sinal, ele é muito bonito. Por isso que ele engana as pessoas. Porque as pessoas julgam que o diabo é feio e, no entanto, ele apresenta-se muito belo, muito bonito e muito inteligente, por sinal. Ele fala também um português muito correto, uma linguagem perfeita. Ele falou também como ele agia nos bailes, nas discotecas. E uma vez eu pude observar também. Ele fica nas costas das pessoas, dançando junto com as pessoas. E depois ele começa a soprar no ouvido das pessoas, mandando fazer algum gracejo com a esposa ou com a namorada do outro. E assim começam as brigas. E quando começa a discussão, os tapas, então ele encosta-se na parede e começa a dar risada e rola pelo chão, balançando com as pernas. E as pessoas que não sabem correm atrás dessas coisas, não sabendo que é o diabo que está induzindo para elas. Uma outra pergunta também que eu fiz para o diabo foi sobre as velas. Eu não conseguia entender por que o diabo pedia tantas velas. Por que ele, quando ia fazer um despacho, ele pedia sempre 21 velas, 70 velas. E por que tantas velas? Então ele explicou para mim. Foi quando eu descobri que o diabo ele não tinha luz. Ele falou para mim, olha, Itameuá, eu não enxergo a luz. Eu falei, mas e o sol? O sol brilha aí durante o dia. Ele falou, não, eu não enxergo o sol. Eu não vejo luz nenhuma. A única luz que eu vejo é a luz da vela. Por isso que eu peço bastante vela. E os meus companheiros também pedem, porque aonde tem uma vela acesa, eu e os meus colegas vamos juntos. Porém, eu quero deixar aqui um lembrete seguinte. Não é aquela vela que o servo de Deus acende na sua casa quando falta luz. São velas oferecidas e sacrificadas aos demônios. Essas velas que se acendem às segundas-feiras para as santas almas benditas, para as almas das pessoas que morrem. Muitos costumam até acender atrás da porta. Não faça isso. Você está atraindo legiões de demônios para a sua casa. Com isso, a sua vida é um inferno. Nada dá certo. É uma opressão que o diabo dá para as pessoas, porque eles ficam alojados, esperando que você acenda mais vela. Por isso que a palavra de Deus diz que todo aquele que está em pecado é trevas. E a trevas não se mistura com a luz. Por isso que o diabo é treva. Você precisa também buscar a luz, porque Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Quem tem a luz não anda em trevas, porque o que anda nas trevas é o diabo. E esse nós temos que tirar da nossa vida. Então também eu fiz uma outra pergunta para o diabo. Eu queria saber por que aquelas imagens de esculturas, os chamados santos lá do convento, viviam falando comigo, me chamando e tentavam muitas das vezes até segurar-me. E ele começou a dar risada e olhando para mim ele falou, ora Itameuá, era eu. Eu falei, mas como você? Ele disse, é muito simples. Cada imagem, ela tem um espaço vazio dentro de si.
é o espaço exato que me cabe. Eu fico dentro da imagem ou atrás, para ouvir o que as pessoas estão pedindo para poder fazer. E assim, com isso, elas estão me seguindo. Com isso, elas estão fazendo o que eu quero. Irmã Dalva, e do catolicismo até a magia negra, a senhora conseguiu saciar o anseio da sua alma? Não. A minha vida era uma busca constante. Fui para todos esses lugares, procurando encontrar-me, procurando preencher este anseio da minha alma, porque eu sentia dentro de mim um vazio muito grande. Eu não tinha paz. No dia que eu não tinha com quem brigar, eu brigava comigo mesmo. Muitas das vezes eu entrava no meu quarto tão irada e eu puxava os meus cabelos até sentir que o couro da minha cabeça soltava-se de tanta raiva que eu sentia de mim mesmo. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Faltava alguma coisa, e por isso eu me aprofundava mais e mais e mais ali dentro, porque eu aprendi e sempre falavam para mim que todos os caminhos levavam a Deus. E eu queria saber qual era o caminho que eu estava levando. Mas esse caminho eu não encontrei. A minha outra parte eu não encontrava de jeito algum. Irmã Dalva, como foi que a senhora chegou a conhecer o Senhor Jesus? Bem, 3 anos antes que eu me encontrasse com Jesus, eu estava numa madrugada fria, nevoenta, acendendo uma vela para um demônio chamado Tempo Zarar, bem no portão do candomblé. E quando passou um senhor, um homem alto, escuro, e ele foi até a esquina. Quando ele chegou na esquina, ele voltou e parou bem no meu portão. Eu me levantei e antes que eu falasse com ele qualquer palavra, ele estirou a mão para mim e com o dedo em riste ele falou para mim: a mão de Deus está na tua cabeça. Eu levei um susto, porém me refiz rapidamente e eu comecei a dar risada. Eu falei: como, moço? O senhor falar que a mão de Deus está na minha cabeça? Moço, Deus não olha para mim, Deus não lembra de mim, Ele não sabe nem que eu existo. O senhor sabe ler por acaso? Então leia esta placa. O senhor sabe o que está escrito aqui? Está escrito Abassá de Ilê de Oxum. Isso aqui é um candomblé, meu senhor. Eu sou feiticeira, eu sou bruxa, Deus não olha para mim. Ele falou: a senhora está enganada. Quando eu cheguei na esquina, Deus falou no meu coração e falou: volta e fala para aquela mulher tudo quanto eu te mandar. E ele está dizendo que vai tirar a senhora daí, porque ele tem um grande plano na sua vida. Então eu comecei a dar risadas e eu gargalhava mesmo. Eu falei: agora estou vendo que o senhor está bêbado. Deus me tirar daqui? Meu senhor, uma hora dessa, o senhor falando besteira na minha porta. Como que Deus vai me tirar daqui, meu senhor? Deus não vai me tirar daqui nunca. Ele disse: quando isto acontecer, você vai se lembrar das minhas palavras. E baixou a cabeça e foi embora. Nunca mais eu encontrei com aquele homem. Porém sei que aquele homem era um servo de Deus. E o recado dele eu esqueci no meu coração. Passou o tempo. Eu fui morar no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Ali abri candomblé. E depois de 3 anos eu tive uma 4ª gravidez. Depois de fazer bruxarias, com as noites que eu não dormia direito, a minha gravidez era doentia, problemática. Eu ia fazer a 4ª cesárea. Minha filha nasceu antes de completar o 7º mês. Era pequenininha. Teve toda sorte de enfermidade. Nasceu com os rins paralisados e internada no Hospital da Polícia Militar, no Rio de Janeiro. Ela ficou 4 meses. Depois, o médico pediatra me chamou e falou para mim parar com todas as minhas atividades e cuidar somente da minha filha, porque ela requeria um cuidado todo especial, e esse cuidado só a mãe poderia dar. E eu levei minha filha e aquele médico me fez assinar um termo de responsabilidade. Ele falou para mim: dona Dalva, eu estou entregando a senhora a uma criança viva. Esta criança ela pesa apenas 800 gramas, mas está viva. E eu quero que Alice cresça. Toda semana a senhora vai me trazê-la aqui.
Pare tudo e cuide só da sua filha. Quando cheguei em casa, eu falei, vou fechar o candomblé por 1 ano para cuidar da minha filha. E assim fiz. Fui até Tinguá, no Rio de Janeiro. Era lá que eu tinha o terreiro. E fechei o candomblé, mandei que os filhos de santo e as pessoas fossem para um outro lugar, me aguardando até o fim do ano. Porém, quando eu cheguei em casa, o diabo apresentou-se para mim e falou, Itameuá, você não pode fechar o candomblé. Eu falei, claro que eu posso, eu preciso cuidar da minha filha. Ele disse, não, você não pode, você não se domina. Você não faz a sua vontade, porque eu mando em você, você é minha, você me pertence. Você já esqueceu o pacto que você fez comigo? Portanto, você não vai fechar o candomblé, porque eu preciso de você trabalhando. Eu falei, mas eu tenho que cuidar de minha filha. Ele falou, não importa, dê a sua filha para quem quiser cuidar, porém você vai abrir o candomblé. E eu voltei a abrir o candomblé, porém eu precisava cuidar de minha filha. E insistindo, ele falou, Itameuá, você não serve mais para nada. Você não presta mais. Eu vou te matar. E passou a partir daquele instante a bater em mim de chicote. Ninguém via o chicote, porém o meu corpo começou a nascer vergalhões, bolhas de fogo, que abria-se, corria aquela água que fedia, e coçava, queimava, ardia. Eu não tinha sossego, eu não podia fazer nada, só me coçando. Fiquei igual uma leprosa. A minha carne fedia, não podia cuidar de minha filha e nem da minha casa. E mesmo sofrendo desta forma, eu era obrigada a bater candomblé todo fim de semana, a ir para os cemitérios, para as encruzilhadas fazer bruxarias e feitiçarias, porque eu não podia parar, que o diabo não deixava. Foi aí então que o meu marido, o companheiro que eu tinha naquela época, nós havíamos casado no candomblé, ele lembrou-se que foi criado num lar cristão. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz, educa o menino no caminho em que deve andar, porque mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Ali estava um homem que foi criado no lar cristão. Aos 15 anos de idade, ele ainda estava aprendendo na escola dominical, mas havia desviado-se, enveredando-se por tantos caminhos, até o da bruxaria também. E ele lembrou-se de Jesus e foi reconciliar-se com o Senhor. Ali ele libertou-se também, encontrando-se com Jesus, e juntou-se ao círculo de oração e começou a jejuar e orar junto com as irmãs, para que Deus quebrasse as forças do diabo, para que Deus fechasse o candomblé, para que Deus tirasse todas aquelas pessoas, aqueles chamados filhos de santo, e as pessoas que iam ali para jogar búzios. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Depois de 15 dias, eu não entendia por que o meu marido não vinha para casa, mas ele estava 15 dias de jejum e oração para que Deus me tirasse das garras de Satanás. Então, de repente, os filhos de santo começaram a discutir, e eles viravam para mim, porque no candomblé, o filho de santo é obrigado a respeitar a mãe de santo, tem que chamar de mãe, e quando vem para dar a bênção para ela, ele beija o chão onde ela pisa. Tamanha é a humilhação que o diabo exige da pessoa. E eles chegavam para mim e diziam, mãezinha, eu não vou ficar mais aqui. E pegava os assentamentos dele, a otá dele, os fundamentos, e iam levando. E de repente eu me vi sozinha ali dentro. E fechei o candomblé e fui para minha casa. E mais uma semana de oração, para que Deus quebrasse as forças do diabo que estava no meu coração, para que eu pudesse ouvir a palavra de Deus. Pois o meu marido, ele pegava a Bíblia para ler para mim, porém ele não conseguia, porque mal ele começava a ler, eu caía num sono profundo, ou então o demônio manifestava e me deixava inconsciente 3, 4 dias. E assim, neste sofrimento, eu passei 3 meses, sofrendo desta forma. Porém,
as orações, Deus começou a operar. O diabo começou a ver-se quebrado. E chegou para mim numa noite e falou: Itameuá, fala para o Ari te dar dinheiro e comprar tudo quanto for necessário e faz uma obrigação. Faz um bori, porque eu resolvi te perdoar. Irmã Dalva, o diabo perdoou mesmo a senhora? Não, foi um falso perdão. Segundo o diabo, ele chegou para mim e falou, depois que eu fiz a obrigação, ele disse que estava apenas me dando uma nova oportunidade. Só que com muita sutileza ele disse: bem, eu preciso levar alguém no seu lugar. E eu vou levar a tua filha. Ela é de 7 meses. E tudo que é de 7 é meu. Eu vou levá-la. Eu falei para ele: a minha filha você não vai levar. Ele disse: vou. Eu vou levá-la. Eu faço o que eu quero de você. E o que você tem é meu. Eu falei: não a minha filha. Porém, a minha filha começou a defecar sangue. Ela tinha dias que amanhecia com 42 graus de febre. Eu corria para o pediatra e quando eu lá chegava, a garota estava totalmente restabelecida. O médico olhava para mim, ria e dizia: Dalva, a sua filha não tem nada. Alice está muito bem. Você que está precisando de um tratamento. Você está precisando de médico. Essas feridas vão lhe prejudicar. Pois eu ainda estava com muitas chagas no meu corpo devido às chicotadas do diabo. Quando chegava em casa, continuava toda a enfermidade. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, o Senhor diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Enquanto o diabo estava batendo em mim, eu estava acomodada. Eu aceitava as suas chicotadas. Eu não tinha força para lutar com ele, pois eu tinha consciência do que eu havia feito. Eu era uma pessoa realmente dependente do diabo. E eu aceitava tudo o que ele fazia porque eu tinha medo, eu temia. E eu sabia mesmo que ele iria me matar. Porém, eu estava confiando que ele fosse realmente me dar esta oportunidade. Porém, quando ele falou que ia tocar na minha filha, e eu vi que a minha filha realmente estava padecendo, eu comecei a lutar. E eu falava para ele: você não vai levar minha filha, você não vai matá-la. Ele dizia: vou, Itameuá, eu faço o que eu quero. Eu falei: não na minha filha. O Ari, quando saía para o quartel, ele deixava escrito o endereço da igreja em cima da geladeira. E ele falava para mim: Dalva, eu sei que o diabo vai fazer alguma coisa em uma hora em que eu não estiver em casa. E você vá para a igreja, porque só Jesus é quem vai salvar você e a nossa filha. E eu não dava muita importância. Porém, eu já ouvia a palavra de Deus. Ele já lia para mim em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. A palavra de Deus falando ali: ficarão de fora os feiticeiros, os cães, os mentirosos, os que se prostituem e falam mentira. E muitas das vezes esse versículo martelava a minha cabeça e eu dizia: eu sou feiticeira. Eu sou mentirosa também, porque eu induzo as pessoas a praticarem também o mal. A pessoa chega aqui e paga para fazer o mal para outro, eu faço. Eu sou bruxa. Mas eu não entendia, ficava de fora de onde? Eu perguntei para ele: de fora de onde? E ele falou: Dalva, fica de fora do reino dos céus, porque Jesus vai voltar. E se você não estiver com Jesus, você vai para o inferno. Foi aí então que ele me contou algo que havia acontecido há muitos anos. Há anos passados, quando eu estava no Candomblé. Em uma noite, eu estava manifestada com a pombagira e ela tomava champanhe e cerveja junto com ele. Então ela virou-se para ele e falou: Ari, você sabe quem eu sou? Ele falou: eu sei. Você é um anjo caído. Você é um demônio. Você pode enganar todo mundo, mas a mim você não engana. Ela falou: é verdade. Porém, a Itameuá, ela não sabe que eu sou. E eu proíbo você de falar para ela isto. Outra coisa,
Vamos aproveitar. Vamos fazer tudo que vier à nossa cabeça. Vamos fazer bastante coisas no mundo, porque o homem lá de cima já está voltando. E você e ela vai dançar comigo no fogo do inferno. Quando ele falou isso para mim, eu falei, então o inferno existe de verdade? Eu achava que o inferno fosse aqui, fosse aquela vida que eu levava, mas existia um inferno maior. E como era a pombagira que havia falado, eu passei a dar mais crença. Quando a minha mãe, que era uma serva de Deus, falava para mim, Dalva, Jesus vai voltar, isso é diabo. Eu dava risada na cara dela, começava a dizer aqui, Jesus vai voltar, só se ele for trouxa, minha mãe. Jesus veio aqui, puseram ele numa cruz, se ele voltar agora, vão pôr ele no paredão e vão metralhar ele. E a senhora vem com essa de Jesus voltar, isso é conto de fada. Eu achava que era história. Porém, ali estava um demônio chamado Pombagira, afirmando que o homem, o filho do homem, estava voltando. E eu iria ficar de fora. E foi assim que naquela noite eu estava com a minha filha sentada no tapete, encostada às minhas pernas. Eu estava ouvindo um disco que, por sinal, de macumba. Quando de repente a minha filha deu um grito e caiu de costas. E quando eu olhei para minha filha, ali o Senhor Deus abriu meus olhos. E eu vi aquele demônio que eu achava tão lindo, tão belo, que eu amava, que eu adorava. Ele estava agarrado ao pescoço da minha filha e as unhas dele eram tão grandes, entravam no pescoço da minha filha, como sugando a vidinha dela. Ela apenas estremecia sem poder respirar ou gritar. E eu peguei minha filha no colo e eu falei para ele, agora eu sei que você é diabo. Ele começou a dar risada. Eu falei, só que você não vai matar a minha filha, porque eu vou levá-la para a igreja. Ele disse, se você for, eu vou matar você na porta da igreja. Eu falei, a mim você mata, mas a minha filha você não vai matar. E saí correndo, peguei o endereço lá em cima da geladeira, pus a minha filha no colo. Havia em casa minha irmã, uma jovem de 15 anos, paralítica, pois ela não tinha os ossos dos pés. Porque um dia, em São Paulo, eu comprei um carro na sexta-feira. E no domingo, um outro carro veio na contramão, batendo de frente. O meu carro ficou totalmente amassado. E as pernas da minha irmã ficou presa nas ferragens, esmagando os ossos dos seus pés. Eu também quase fiquei paralítica, pois tive que segurar o volante do carro com o meu braço direito para que não entrasse no meu tórax. Porém, saí do carro, a minha mãe afundou o crânio, pois bateu fortemente. Minhas filhas não morreram, porque estavam sentadas no banco traseiro e foi jogada para o teto do carro. Então, o nosso carro foi vendido para Ferro Velho. Minha irmã foi para o hospital. Lá foi feita a cirurgia tirando os ossos dos seus pés esmagados. Ficou paralítica. Já havia 3 anos que ela estava. Ela só andava de gatinhas ou de joelhos. Uma jovem que já ia completar 18 anos. Então ali, vendo minha filhinha morrendo, arrastei a minha irmã de joelho pela rua, com a minha filha no colo apenas estremecendo. O diabo manifestou em um rapazinho que morava lá conosco e ajudava nos trabalhos de macumba e começou a me xingar. Saiu pelo meio da rua me xingando de tudo quanto era palavrão, falando horrores e dizendo que assim que eu chegasse na igreja, ele iria me matar. Porém, eu não dava ouvidos. Apenas eu olhava para minha filha, e cada vez que ela estremecia, eu não me atrevia a pronunciar o nome de Jesus. Eu sabia que eu era indigna de pronunciar o nome de Jesus, mas eu olhava para ela e eu dizia, Jesus dos crentes, não deixa minha filha morrer. E desta forma cheguei na igreja. Entrei correndo com a minha filha no colo, minha irmã arrastando-se de joelho, e joguei minha filha no colo do pastor e falei, ore por ela, salve minha filha, porque o diabo está matando. Se o Senhor tem poder, faça alguma coisa
cure a minha filha. Ele disse: eu não curo, porém Jesus Cristo cura. E orou na minha filha. E imediatamente eu vi quando aquele demônio soltou a minha filha. E ela começou a rir e veio para o meu colo dando risada. Naquela hora, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Quando eu leio na palavra de Deus, o Senhor Deus falando para o seu povo: tirarei de vós o coração de pedra e darei um coração de carne. Eu me alegro e me regozijo e digo: Senhor, tu fizeste esta cirurgia em mim, porque o meu coração era pedra. Eu não tinha sentimentos, eu não tinha amor, eu não tinha nada dentro de mim. Faziam uns 10 anos, mais ou menos, que eu não sabia o que era derramar uma lágrima sequer. E ali naquele instante, estava eu chorando, e meus olhos saíam lágrimas copiosamente. Porém, eu, envergonhada, olhava para os irmãos de um lado para o outro e eu dizia: por que eu estou chorando? Eu não quero chorar. Mas quanto mais eu assim falava, mais eu chorava. E naquela hora também o pastor virou-se para minha irmã e falou: jovem, fica em pé, eu vou orar por você, porque você precisa de Jesus. Então a minha irmã estirou os pés e mostrou para o pastor e falou: eu não fico em pé, porque os meus pés não têm ossos. E ele, olhando para aqueles pés atrofiados, falou para ela: Jesus pode te dar ossos novos. Você crê nisso? Você quer Jesus na sua vida? Ela falou: eu quero. E ele orou sobre os pés da minha irmã e ela imediatamente ficou de pé. Começou a correr, a andar ali na igreja. Eu comecei a soluçar. Eu olhava para minha perna com câncer. A minha perna continuava com a mesma enfermidade. Aqueles guias haviam me prometido curar e nunca me curaram. E ali estava, num piscar de olhos, a minha irmã andando, correndo, com os pés novinhos e a minha perna afinando e diminuindo de tamanho. Foi quando o pastor virou para mim e falou: senhora, eu vou orar agora por você. Eu olhei para ele e falei: não toque em mim, porque o diabo falou que ia me matar aqui. Se eu morrer, o senhor vai para a cadeia. Ele falou: mas Jesus te ama. Eu falei: moço, Deus não olha para mim. Eu sou feiticeira. Eu tenho candomblé, eu sou da magia negra, eu já fiz pacto com o diabo, eu conheço o diabo face a face. O senhor acha que Jesus olha para mim? Ele falou: irmã, Jesus falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E a senhora está precisando disso. O diabo está lhe oprimindo. Jesus ama a senhora. Ele te perdoa. Quando ele falou perdoa, eu falei: o senhor acha mesmo que Jesus vai me perdoar? Ele falou: Jesus vai te perdoar, porque ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele derramou o seu sangue para lhe redimir. Ele liberta você de todos estes demônios. Basta que você entregue a sua vida para ele. Você quer Jesus? Eu não podia falar. As lágrimas eram demais, eu soluçava. E eu sei que naquele instante, não somente a minha boca falou, mas como minha alma, meu espírito, todo o meu ser falou: eu quero Jesus. Quando eu fechei meus olhos e o pastor pôs a sua mão na minha cabeça, eu vi o diabo pular na minha frente. E ele, que era tão belo, começou a crescer e de repente começou a cair casca dele. Eram cascas que caíam e ele foi transformando-se em um monstro. E era muito grande, muito alto. O pé dele era enorme e levantou a perna dele e me pisou. E eu caí no chão, aquele pé me esmagando. Eu queria movimentar-me e não podia. Eu queria gritar, também não podia. Eu queria respirar e não podia. E eu pensei: agora eu estou morrendo. Mas ao longe, eu ouvia a voz do pastor que dizia: demônio, em nome de Jesus, sai! Sai! Porque enquanto eu me via nesta situação, na realidade estava manifestando legiões de demônios.
demônios que xingou o pastor, demônios que quebrou bancos na igreja, demônios que chamou o pastor para briga, fez horrores dentro da igreja. Por último, fiquei caída ali no chão. E o pastor me falou que eu já estava ficando roxa, pois não respirava. E ele começou a clamar por Jesus e ele falou: Senhor, o que eu faço, Senhor? Esta mulher está morrendo. E ele falou para mim que o Espírito Santo falou no coração dele: quem está matando esta mulher é um príncipe de Satanás. Chama um querubim para que te ajude. E eu ouvi a voz dele bem distante falar: Senhor, manda um querubim para expulsar esse espírito de Satanás que está matando esta mulher. E eu vi uma mão que brilhava passar pelo telhado. Era uma mão muito bonita. Pegou na perna daquele monstro e saiu levando. Uma simples mão, levando um monstro tão grande. E eu sei que era a mão do meu Jesus, porque naquela mão havia uma cicatriz. E era a cicatriz do prego que furou a mão de Jesus. Aquela mão, eu sei e tenho certeza que era a mesma mão que aquele servo de Deus, 3 anos antes, tinha visto sobre a minha cabeça. Realmente ali estava cumprindo-se a profecia que o Senhor havia falado na boca daquele servo. Me levantei ali do chão, leve. Eu não sentia o chão nos meus pés. Sentei no banco e comecei a lembrar de tudo. De tudo quanto eu havia praticado e feito, e como Jesus era bom. Eu estava leve, aquele fardo havia tirado, realmente o Senhor havia levado o meu fardo. Eu não tinha mais raiva dentro de mim, não tinha mais ira. Realmente eu estava transformada, realmente eu estava ali nascendo uma nova criatura. Mandalva, agora com Jesus eu creio que a senhora conseguiu satisfazer o anseio da sua alma, não é verdade? É sim. Agora eu posso afirmar que sou uma mulher realizada. Tudo quanto eu queria para a minha vida, tudo quanto eu desejava ter, hoje eu tenho, porque eu tenho paz. Hoje eu deito no meu travesseiro e durmo o sono dos justos, porque eu sei que Jesus está cuidando de mim. Eu sei que o seu Espírito está dentro do meu ser, porque Jesus falou: vós sois o templo do Espírito Santo. E Ele tem me guiado, Ele tem me ensinado, Ele tem me orientado e tem me separado para esta obra. Então eu sou feliz. Também 3 anos depois, Jesus me curou do câncer na perna. Me deu uma perna nova, minha perna hoje é igual à outra. E esses anos tenho trabalhado para o Senhor. Sou feliz, porque eu já fui uma mulher milionária financeiramente, mas hoje eu sou muito mais espiritualmente. E tudo isso eu devo a Jesus Cristo. E para terminar, quero deixar em louvor ao nome do Senhor estes versículos. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristezas. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Misericordioso e justo é o nosso Deus. Estava abatida, mas Ele me livrou. Porque Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Ó Senhor, deveras sou Tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor na presença de todos os povos. Amém, amém.